Amém, irmão? Você pode tomar seu assento. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 7. A partir do versículo 37. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, fluindo nesse lugar, não como um jargão, meus irmãos, mas como uma verdade eterna. O Espírito Santo está aqui, como uma fonte inesgotável. Diz assim a palavra em João capítulo 7, a partir do versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora eu quero chamar a sua atenção para outro texto, ainda no livro de João, no capítulo 11. No capítulo 11, no versículo 38. Diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Nesses dois textos que nós acabamos de ler, basicamente são textos que, quando a gente lê e a gente compara, de cara a gente percebe que são situações diferentes, completamente diferentes, mas que existem alguns detalhes que o tornam incomum. E uma coisa que me chamou a atenção nesses dois textos e que eu queria compartilhar com a igreja nessa oportunidade é algo que só o Senhor e nós como igreja podemos compartilhar, que é vida. A vida nesses dois textos é o que os tornam um comum para com o outro. No primeiro texto, Jesus ele está na festa de tabernáculos, ou festa das cabanas. Era uma festa que tinha como objetivo comemorar o que Deus tinha feito no passado com o povo de Deus no deserto por não ter deixado faltar água. Então, eles se reuniam em adoração ao Senhor, lembrando do que o Senhor fez por eles enquanto eles estavam no deserto. Senhor, nós aqui estamos te adorando, relembrando, te engrandecendo, porque enquanto nós estávamos no deserto, o Senhor não deixou faltar água. Então eles criam essa cerimônia religiosa para adoração ao Senhor, em adoração ao Senhor, o que aponta para água. Então eles tinham como costume pegar a água no tanque de Siloé e nessa cerimônia levar até o altar do templo e derramar o altar em adoração ao Senhor. Tudo lembrando desse feito que ele tinha, que o povo de Deus tinha vivido no deserto. Então Jesus ele entra
ambiente, ele entra nesse contexto dizendo: a água é vital. Sim ou não, irmãos? Ainda mais nesse calor, né? A gente quer beber água o tempo todo, uma água gelada a gente quer beber o tempo todo, e é importante a gente estar sempre se hidratando, né? A hidratação ela aumenta, né, nesse tempo, e é muito importante bebermos água. Então Jesus, nesse ambiente, ele diz: a água é vital. Não sei quantos por cento do nosso corpo é água. Jesus está dizendo: a água é tão vital, e o Senhor Deus, ele não permitiu que faltasse para que vocês permanecessem com vida. Eu digo para vocês, eu sou uma fonte inesgotável daquilo que faz com que vocês permaneçam vivos. Aí na terra, em algum momento, e até mesmo num deserto, pode faltar, mas eu, o Senhor Jesus, sou uma fonte que você pode acessar e nunca mais vai faltar água. E eu digo mais, eu posso fazer em vocês uma fonte a jorrar para a eternidade. Os rios que podem fluir de vocês são de águas vivas. Mais uma vez a gente percebe vida nesse primeiro texto. Já no segundo texto, é a situação em que Lázaro se encontra morto, e já bem guardadinho lá, com tudo feito já. As pessoas até mesmo estavam, já tinham até mesmo aceitado a situação, e já dizem para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor daria um jeito. Ou seja, é uma fala de alguém que já tinha aceito aquela situação. Mas Jesus, que é a fonte inesgotável de vida, aonde ele chega, se há morte, passa a ter vida, amém? E esse rio está fluindo aqui, em nome de Jesus, amém? Então ele chega num ambiente em que a notícia era o quê? Morte. Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, junto com a morte, junto com Lázaro, a esperança desse povo também foi. Se o Senhor tivesse, ele estaria vivo agora, contando testemunho. Mas ele confronta com a fé daquele povo e opera um milagre. Mas o mais interessante de tudo é que a conexão desses dois textos aponta para algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui. Nessa noite a gente vai chegar nesse entendimento. Partindo desse entendimento, o Senhor ele tem muita coisa para fazer no nosso meio, através da vida que Ele coloca dentro de você, para onde você for, você compartilhar essa vida. Vocês estão aqui? É interessante que aqui Ele não simplesmente diz para a pedra: rola. Ele podia muito bem, eu tenho fé suficiente para crer que Jesus podia dar um Hadouken naquela pedra, remover aquela pedra sem pedir ajuda de ninguém, e Lázaro sair andando. Sim ou não? Jesus tem esse poder, Jesus tinha esse poder naquela circunstância, mas Ele chama eu e você para participar do milagre. Ele chama eu e você para dizer para alguém: eu participei desse milagre, eu vislumbrei o que Deus fez através das minhas mãos. Isso é lícito, isso é bom, isso é de Deus, porque Ele chama eu e você para participar. Até porque não faria sentido se Ele não chamasse cada um de nós, porque Ele não diria: eu sou fonte inesgotável, então eu vou fazer em você. Já que Ele não precisa de nós para compartilhar aquilo que Ele é, então Ele não faria fonte em nós. Ele diria: eu sou fonte inesgotável, então sempre que quiserem, venham até mim. Mas Ele chama eu e você para termos esse acesso nele e sermos um acesso de vida desobstruído do fluir de Deus. Para quê? Para que aonde a gente for, a gente possa, num lugar que tem morte, Roberto, trazer a vida para aquele lugar, com o fluir do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Vocês estão aqui? Então o Senhor ele diz: vocês precisam participar disso. Alguém rola aquela pedra ali. E o texto diz que alguém rolou e removeu a pedra, e o milagre aconteceu. O Senhor chama a gente para vivenciar milagres, amém? O tema do que eu quero compartilhar com você hoje é o seguinte: remova a pedra e flua. A aplicação disso para a nossa vida é que muitas vezes
Nós temos pedras impedindo o fluir do milagre na minha e na sua vida. São pedras que estão literalmente tapando o fluir do Espírito Santo em nós e através de nós, porque quando o Espírito Santo ele começa a fluir na minha vida e na sua vida, ele flui isso com um propósito em eternidade, para que você possa resvalar essa vida do Espírito em outras pessoas, amém? Até porque antes de eu compartilhar isso com você, o Espírito Santo confrontou o meu coração. Antes de eu estar tendo esse momento aqui para compartilhar com vocês, né, a gente se prepara, a gente bate o nervosismo, né? Mas a gente é ministrado pelo Espírito Santo, a gente lê o texto, o Espírito Santo aponta para você o que é que está talvez impedindo o fluir, e a gente precisa remover, e a participação do milagre está aí. Quando você percebe que pedra que está impedindo o fluir do Espírito Santo, e remove essa pedra, assim vendo o fluir de Deus, que flui da eternidade, passar em você e compartilhar com as pessoas, amém? Quem fica feliz de poder participar dos milagres de Deus? Amém, só eu e mais 3, 4, 5, está aumentando. Até o final a gente vai querer participar de algum milagre. É maravilhoso poder ver a mão de Deus tocando uma vida e você sendo um canal desobstruído para a glória dele. Isso deve ser, na verdade, um estilo de vida natural. Mas o que acontece muitas vezes é que quando a gente vê alguém que é usado por Deus, a gente acha incrível. Mas é o que o Senhor chama eu e você para vivermos em naturalidade. Aí a gente setoriza, né? Fulano é para ser usado por Deus. Então, que ele se preocupe com as pedras para não serem obstruídos do fluir de Deus. O chamado de Deus nessa noite é para dizer para você que independente do lugar onde você atue, independente do lugar onde você trabalha, independente da sua função eclesiástica, o Senhor está te chamando para ser um canal desobstruído, para que Ele flua os rios de águas vivas através de você, e você seja a bênção onde você estiver. E sendo bênção, o que eu digo com isso? É vendo os milagres de Deus acontecendo através de mim e de você. É quando você vê uma cura, sim, mas é também quando você também dá um alimento ao pobre, ao faminto. E aí a gente traz o entendimento para quem tem sede. E aí, você carrega o rio de Deus? Você carrega o fluir do Espírito Santo para quem tem sede? Que muitas vezes são pessoas que estão bem perto da gente. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar muitos milagres esse ano. Muitos milagres como igreja, os ministérios dessa casa, você na sua vida, na sua casa, na sua família. A gente vai ver isso aqui se repetindo, como a Valquíria compartilhou. As casas que vão experimentar os milagres de Deus através de alguém que desobstruiu o canal de Deus para vivenciar os milagres de Deus como um canal para a glória dele, amém? E o Senhor foi ministrando no meu coração que para alguém que deseja alcançar, né, o Next Level 2.0, ou seja, dar continuidade naquilo que nós estamos buscando na igreja, é de fato abrir os ouvidos para o que o Senhor vai apontar e que eu e você precisamos retirar, que eu e você precisamos rolar na nossa vida, tirar do caminho para que a gente alcance esse Next Level 2.0. Nós precisamos reconhecer as pedras que tapam e retirar. Então, eu quero compartilhar algumas verdades que talvez sejam pedras que estão obstruindo o fluir de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Se você entrou aqui com uma realidade de casa, como uma terra seca, quando você chegar hoje na sua casa, reconhecendo aquilo que precisa ser desobstruído hoje, você vai fluir como alguém que tem uma fonte a jorrar, que naturalmente vai compartilhar o fluir e a vida do Espírito. E aquela terra que você considerava seca, você vai começar a testemunhar aqui que ela brotou alguma semente. Eu acho que alguém ficou feliz.
Eu acho que alguém vai ficar feliz. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre, talvez seja uma pedra que obstrui a nossa vida, que tapa o mover de Deus e o fluir, é o pecado. Nessa geração midiática, muito se fala do Evangelho, muito se fala da palavra, na internet, no Instagram, no YouTube, por aí afora, nas redes sociais. Mas eu tenho notado, não só eu tenho certeza que você também vai concordar comigo, que pouco se fala do pecado. Você fala do que você pode conquistar, se fala do que você pode galgar, níveis materiais, níveis espirituais, daquilo que você pode se tornar grande ou não, como fazer, os métodos, e pouco tem se falado. Eu digo pouco porque ainda existem pessoas que falam, que apontam, que estão com o ouvido direcionado ao que o Senhor tem para dizer, para remover aquilo que precisa remover. Não estou falando de perfeição, amém? Estou falando de alguém que constantemente para ouvir o Espírito Santo, porque percebe que não está fluindo. Então eu estou dizendo para alguém que olha para a própria vida e repara, peraí, eu já fluí mais do Espírito, eu já percebi o caráter de Deus na minha vida mais do que eu estou percebendo agora, porque isso dá para perceber, meus irmãos. No nosso relacionamento interpessoal, a gente percebe como a gente trata o próximo e o quanto do caráter de Deus a gente compartilha com o próximo. E o quanto nós falhamos em algumas áreas. E é aí que encontra o Next Level 2.0. Quando você reconhece, espera aí, é isso aqui que está impedindo? É esse pecado, que talvez é um pecado até mesmo de estimação? Isso precisa ser retirado. E o mais maravilhoso, que para que o milagre aconteça, não é o Senhor que retira, sou eu e você. O Senhor chama a gente, tira essa pedra. E o Senhor está talvez confrontando você aqui, para prestar atenção e talvez relembrar de alguma coisa que foi se tornando tão natural. Eu não preciso mencionar, porque o Espírito Santo ele está aqui e ele ministra o nosso coração. Ele traz à nossa memória aquilo que muitas vezes se tornou natural para a gente. Mas o pecado, ele quando entra na vida de alguém e passa a ser como um pecado de estimação, você para de fluir na presença de Deus, para de avançar na presença de Deus, e você às vezes se depara quando alguma coisa foi perdida diante de Deus. Ou seja, muito depois. O Espírito Santo está chamando a sua atenção para isso. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim, você não precisa abrir não. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, o Senhor deseja realizar milagres. Irmãos, um dos nomes de Deus é Jirê, Deus da provisão. Um dos nomes de Deus é o Rafá, que é o Deus que cura. É isso? Amém. Eu dei um branco aqui, mas se não for, amém, me perdoe, irmãos. Mas faz parte da essência de Deus curar. É o maior erro que existe na face da terra dizer para alguém que Deus não quis curar, meu irmão. Se faz parte da essência de Deus a cura, é muito mais fácil a gente dizer que Deus não quis curar, quando na verdade nós somos um canal obstruído para o fluir dele. É muito fácil dizer para alguém que infelizmente se frustrou porque não foi curado quando você orou, que é Deus que não quer naquele momento. Meu irmão, Deus tem como nome cura. Aonde Ele chega tem cura, seja física, mental, seja uma cura na alma. Vocês estão aqui, o Senhor tem por vontade própria cura, o Senhor tem por vontade própria saúde, meus irmãos. Então muitas vezes somos um canal obstruído para o fluir de Deus. Então Ele está dizendo aqui em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isso é uma profecia eterna.
E serve para hoje. O Senhor não encolheu a mão por Belfor Roxo, não, meu irmão. O Senhor não encolheu a mão para as ruas que não foram asfaltadas, porque quando a gente olha com o nosso olhar natural, a gente pensa, essa aqui Jesus passou, essa aqui Jesus nem olhou. Não, Belfor Roxo, Deus está ali esperando que a gente se posicione para Ele derramar o fluir dele sobre nós e através de nós. Quantos querem ver mais disso? Porque eu não sou dos que pensam que o Senhor não está fazendo. Eu creio que o Senhor está fazendo algo e começando de nós, amém? Quantos testemunhos a gente pode ver aqui de irmãos que alcançaram uma vida material diferenciada, mesmo estando num histórico familiar totalmente contrário. Isso é o Senhor abençoando a área financeira. Isso é o Senhor, é a mão do Senhor que não está encolhida. E isso é a igreja com o entendimento do Senhor agindo, irmãos. Quantos irmãos vêm aqui e compartilham de cura? É interessante a gente compartilhar e falar disso. Quanta experiência a gente já teve aqui nesse templo, nesse lugar, nesse altar, de irmãos que vieram com uma dor, chegaram aqui e voltaram sem. A mão do Senhor está encolhida? Não, Ele só está esperando canais desobstruídos para que Ele flua nesse lugar, amém? Quem quer se tornar um canal de Deus para que o fluir do Espírito Santo toque Belfor Roxo, toque a Pibane, toque os ministérios, toque as igrejas em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, irmão. E ele continua no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado muitas vezes é uma pedra que está na frente do fluir do Espírito Santo através de nós. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é o que falaram para você e as más notícias. Talvez seja uma pedra tampando aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você e em você. Talvez alguém lançou uma palavra para você. Talvez alguém falou algo que te feriu. Talvez alguém lançou uma palavra de descrédito a seu respeito. Talvez alguém te deu uma má notícia e simplesmente te compartilhou uma má notícia. E você, como uma pedra, como na verdade um troféu, eu posso usar esse exemplo. Como um troféu você colocou ali e consequentemente ele entrou no fluir de Deus na sua vida. E aí você se vê paralisado porque você se agarrou àquela palavra. Quero dizer para você que o Senhor tem um montão de palavras aqui. Um montão de palavras aqui que vai contrariar qualquer palavra contrária que alguém compartilhou com você. E o Espírito Santo pessoalmente vai revelar a você o como você pode ser bênção na mão dele. Não deixe que as palavras contrárias te paralisem, seja como uma pedra para o fluir dele. Elias, ele se encontrou numa situação parecida. Um grande homem de Deus que tinha um poderoso exército, com um histórico muito bom. Ouve a voz de Jezabel trazendo uma notícia ruim e uma palavra contrária ao que ele acreditava vivenciar. E ele simplesmente permite que aquilo entre no seu coração, impedindo o agir de Deus na sua vida. E ele se retira, ele vai para o deserto. Lá no deserto Deus fala com ele, manda ele para o monte. No monte ele tem uma experiência com o Senhor. E é interessante que é um texto bem conhecido. Ele está no monte, o Senhor o chama para ter uma experiência com ele. E aí vem um vento bem forte, né? Vem um vento que chama a atenção de Elias. Depois do vento passa um terremoto e também vem o fogo.
Essas 3 coisas foram as 3 coisas que o Senhor enviou para falar com Elias. Mas a Bíblia fala que o Senhor não estava nessas coisas. O Senhor queria falar, alertar, chamar a atenção de Elias, chamando ele de volta para o propósito dele. Por causa de uma palavra negativa, uma palavra contrária que ele ouviu, ele se fechou. Olha que maravilhoso, o Senhor não estava nessas coisas, mas Ele enviou. E o interessante é que, quando chega o terremoto, a Bíblia fala que pedras rolaram. O vendaval serviu, o fogo serviu, o terremoto vem e chega para chacoalhar aquilo que paralisava Elias. Eu não tenho a capacidade, meu irmão, de chacoalhar você por dentro, por talvez você ter escutado, ou alguém tenha feito algo com você que te paralisou. Eu não tenho essa capacidade. Eu estou compartilhando aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração para compartilhar com ele, e eu tenho fé o suficiente que ele vai chacoalhar você dentro de você, e isso não precisa ser notório, para que em nome de Jesus as pedras passem a rolar, alguma coisa aconteça e você passe a ouvir a voz de Deus com clareza. Porque é isso que acontece com Elias. Vem o vendaval, repito, vem o terremoto, vem o fogo. O Senhor não estava em nenhuma dessas coisas, mas o Senhor estava no sussurro. Como alguém que fala bem baixo para ninguém ouvir, como se alguém estivesse bem próximo. Porque o Senhor desobstruiu o ouvido de Elias, a ponto dele sussurrar e Elias reconhecer que era a voz dele. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Quando o Senhor disser para você, faz isso não, faz isso, não vá por aqui, vá por ali, vá por ali, passa na casa de fulano, diz que eu amo muito meu filho. E aí você começa a experimentar o milagre de Deus. Você começa a experimentar ser um canal de Deus. Isso é maravilhoso. Elias deu ouvidos às más notícias. Meu amado, o quanto a gente tem a oportunidade de ver má notícia. Meu Deus! As más notícias, elas propagam com muito mais facilidade que as boas. O que viraliza é muito mais ruim, é muito mais negativo do que aquilo, do que positivo. Você vê lá, né? No WhatsApp tem como? É muito compartilhado, alguma coisa assim, ou muito encaminhado, aparece. Aí você vê um vídeo de uma tragédia. As tragédias por si só, elas são compartilhadas com mais facilidade. Não seja um propagador de tragédia. Que nós, como irmãos aqui, que a gente possa chegar nesse ambiente aqui com o entendimento de que, não, eu vim para um ambiente aqui protegido pela glória de Deus, guardado pelos anjos do Senhor, para renovar as minhas forças, esquecendo toda má notícia daqui da porta para fora. Porque eu creio que se eu ouvir uma má notícia aqui fora, quando eu entrar, eu vou receber uma boa notícia que vai resolver todos os problemas. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé, meu irmão. Talvez você entrou aqui com algum problema. Alguém acabou de te dar uma notícia negativa aí fora. Ou talvez você fica lembrando de alguma notícia muito ruim na sua mente. Quero declarar sobre a sua vida, o fluir do Espírito Santo está nesse lugar, como um rio que jorra, e ele não jorra coisas ruins, ele jorra a própria vida. O Espírito Santo está aqui, jorrando as pedras para fora da nossa vida. Amém? Para que flua ainda mais, como uma cachoeira. Como se já viu uns vídeos aí, esses dias eu vi um vídeo, eu fiquei curioso para ver como que era uma tromba d'água. Eu nunca tinha visto, todo mundo falava, né? Não fica aí não quando estiver chovendo, porque pode dar tromba d'água, eu nunca tinha visto. Aí estava lá no vídeo. No Facebook tem bastante vídeo, né? Você fica ali, se deixar, você fica 3 horas vendo o vídeo ali, e perdeu o dia, irmão, aí já era. Fica ligado. Aí estava lá, tromba d'água, não sei. Aí eu, vou assistir isso aqui. Aí foi adiantando, né? Que o irmão ficou filmando 1 hora, até aparecer a tromba d'água.
Eu fui passando de 10 em 10 segundos, até que chegou a tromba d'água. Ela começa assim, sorrateira, levando assim, como se fosse uma ondinha. Aí eu lembro até que eu olhei assim, eu pensei, caraca, só isso aí não leva ninguém não. Daqui a pouco veio jorrando, trazendo pedra, rolando as pedras, mudando, né, todo o estilo da cachoeira. Acredito que depois que passou, a pessoa que chegou ali para tomar o banho, caramba, esses dias estava totalmente diferente, tinha uma piscina aqui, agora não tem mais, porque quando passou a tromba d'água, levou as pedras. Eu creio num fluir do Espírito Santo que arrasta as pedras da nossa vida, que arranca, que muda as coisas de lugar, e que quem se submete a esse fluir, quando vai encontrar com uma pessoa que te viu há um tempo atrás, vai olhar assim, nossa, você está diferente, você está falando diferente, você está agindo diferente, que legal. E você vai poder dizer, não, eu submeti ao fluir do Espírito Santo, e ele veio como uma tromba d'água e arrancou tudo aquilo que estava obstruindo o fluir dele. E o terceiro ponto, que talvez seja uma pedra que está impedindo o fluir de Deus na sua vida, é você mesmo e aquilo que você declara. Às vezes você não crê naquilo que o Senhor pode fazer através de você ou na sua vida, e por isso você acaba declarando inconscientemente palavras de derrota. Se o Senhor te chama para fluir nele, é porque com certeza Ele garante quando eu e você nos colocarmos à disposição. Eu vou dar um breve testemunho aqui pessoal. Um dos meus maiores medos assim, na escola e também assim que eu me converti, era falar em público. A timidez me impedia muito de muita coisa. Eu creio que não foi um estudo, não foi uma simples oração, não foi nada disso que fez com que eu deixasse essa timidez. Eu creio que foi o Senhor fazendo conforme o tempo para um propósito maior do que eu. Mas por muito tempo na minha caminhada, isso me impediu de vivenciar algumas coisas. Isso é um testemunho pessoal que talvez possa ser a mesma coisa. O Senhor te chama para exposição e você se prende. Claro, nem todo mundo é chamado para exposição, mas os tímidos não herdarão o reino dos céus. O Senhor quer usar a sua vida, usar a sua boca como um fluir dele, e isso me impedia. Eu lembro, é até engraçado que a primeira vez que eu compartilhei a palavra assim, em um lugar que eu fui convidado, me deram aproximadamente 45 minutos. E aí eu tinha preparado todo um esboço para ministrar, e aí eu falei 10 minutos aproximadamente. Aí eu cheguei no final do esboço e eu vi a hora, misericórdia, o que eu falo agora? Irmão, é isso até que o Senhor me deu? Isso tudo porque eu estava ali dentro, desesperado, igual eu estou agora, só que eu aprendi a controlar, querendo sair logo dali. E eu apressei aquilo que talvez o Senhor queria fazer alguma coisa, e não fluiu. Eu creio que fluiu em nome de Jesus, entreguei na mão de Deus, o Senhor me usou da forma que Ele quis naquele momento. Mas vocês estão me entendendo? Às vezes o Senhor quer usar você e quer te levar além do seu conforto. E é isso que Ele faz comigo, com você. E às vezes você declara, eu não consigo, eu não, todo mundo, eu não. Fulano é bom nisso, chama ele. E você declarando essas palavras, você acaba deixando de receber o fluir de Deus na sua vida. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A alma tímida, ela fica declarando que ela é tímida, declarando que ela é tímida, declarando, profetizando. Eu estou usando esse exemplo, mas meu irmão, às vezes é um medo que você enfrentou na pandemia. Às vezes é um medo do seu negócio quebrar durante a pandemia.
Às vezes é algo que você tem, que você não valoriza, e tem gente que está querendo tanto que você tem, e aí você fica declarando, é ruim, isso aqui está errado, isso aqui só vive assim, e tem alguém querendo tanto aquilo. Tudo aquilo que focamos e declaramos com a nossa boca, amplifica na nossa vida. A gente tem aprendido muito isso aqui. Número 4, e talvez, sendo aqui no meu sermão o último, talvez seja um dos que pegam para todo mundo, que é o nosso ego. Às vezes nós pegamos o nosso ego e colocamos na frente daquilo que Deus quer fazer inconscientemente, quando impedimos nós mesmos de sermos bênção na vida de alguém que está muito perto da gente. O ego, ele muitas vezes te impede de vencer uma discussão saindo como errado. Não porque você de fato esteja errado, mas que você prefere sair como perdedor da discussão. Duas coisas que a gente mais tem visto ser discutidas por aí. A primeira, de cara, é política. E a segunda, religião. Há muito debate, há muita discussão, de fato. Não um debate político de político para político. Isso faz parte da função. Mas um debate como uma luta de ego para sair por cima de alguém que você chama de irmão. Seja na política, seja na religião, seja em discordância de pensamentos. Eu quero compartilhar o capítulo 16 e o versículo 18 de Provérbios, que diz assim: a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quando nós colocamos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos como uma verdade, acima de alguém ou de algo, meu irmão, você está se colocando abaixo daquilo que o Senhor te chamou. E dentro dessas duas coisas que a gente vê bastante discussão, com certeza alguém aqui já se deparou na situação em que duas pessoas estavam começando a compartilhar os seus pensamentos políticos ou sobre religião, e simplesmente a conversa começou como uma conversa saudável. Eu discordo de você, você discorda de mim, mas aí você, no meio daquela conversa, começou a reparar que aquele bate-papo, aquele pequeno debate, estava levando para uma discussão um pouquinho mais séria e acalorada. Eu e você, como um filho da luz, um filho de Deus, que é um canal desobstruído para o fluir de Deus, a primeira coisa que você faz, irmão, é perder. É decidir perder o debate, perder a discussão. Ceda. Mas aí o ego vai e aflora. Por quê? Não, aí se eu parar de discutir, ele vai achar que eu não tenho argumento. Aí ele vai achar que ele está certo. Irmão, deixa ele achar que ele está certo, e você fica em paz. E você em paz, sem discutir, porque depois que discute já era. Rompeu alguma coisa, você vai ter que resolver. Mas antes disso acontecer, você fica com a paz e um caminho aberto para você ser bênção na vida dessa pessoa. A rede social não é para você criar inimizade e setorizar. A rede social é para que você, em nome de Jesus, deixe portas abertas, não amaldiçoando ninguém, não querendo ser melhor do que ninguém, mas sendo como Jesus, amando, não concordando, amando. E aí você vai deixar a porta aberta para você fluir. Isso é um exemplo, amém? Um exemplo que muitas vezes o ego, ele aflora e não permite que eu e você sejamos bênção na vida de alguém. Existe uma história que eu até queria compartilhar aqui, uma história fictícia. Existia um sábio numa cidade, todo mundo que tinha uma dúvida, algo para um questionamento, alguma coisa para resolver, ia até esse sábio. E eu estou terminando, amém? Então eles iam até esse sábio para resolver as suas questões, as suas dúvidas. E foi um casal.
estava passando por algumas divergências, queriam questionar algumas coisas para o sábio. E a mulher, ela primeiro fala, o homem cedeu o espaço para a mulher falar primeiro, provavelmente que ela devia ter mais coisas a dizer, e ela começa a compartilhar com o sábio as coisas que ela encontrou de divergência e que ela queria uma resolução. E ela compartilha, e depois o sábio ouvindo, e ele responde à mulher: a senhora tem razão. E aí o homem começa a falar, não, mas aí ele começa a colocar a posição dele, ele começa a colocar o questionamento dele para o sábio, para que, ouvindo os dois lados, o sábio possa aconselhar, como uma espécie de acariação, né? Resolver a situação ali. E aí o homem fala tudo que ele tinha para falar, e o sábio vira para ele: o senhor tem razão. E assim ele libera o casal. E aí a mulher do sábio, ela chega: você viu o que você fez? Você vira para um e fala que tem razão. Aí quando você fala com o outro, ele fala: você falou que tem razão também, o que você resolveu? Você não resolveu nada. Aí ele vira para ela e fala: você tem razão. Meus irmãos, muitas vezes permitir que alguém tenha razão vai gerar paz no ambiente. Não, você tem razão. É isso aí. Talvez você esperava um conselho super, hiper, mega power do sábio, mas ele foi sábio. Às vezes nós queremos sair por cima. Isso é em todas as áreas. Na sua vida como família, na sua igreja, no seu ministério. Escolha sair por baixo. Perca a discussão. Não entre no debate. Amém? Para finalizar, uma mulher encontra Jesus. E o objetivo dela era pegar água num tanque. E ela estava ali nesse tanque, em Samaria. Jesus aparece no poço de Jacó, por volta do meio-dia. E ele pede água para beber. A mulher questiona por que ele está pedindo, porque na verdade, na lei, seria uma afronta. E ele diz, e ele se revela àquela mulher como alguém que, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água e você não tornaria a ter sede. Então acontece que o Senhor revela o escondido, o oculto para aquela mulher, e ela reconhece a messianidade de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, o aguardado, o esperado, o enviado por Deus. E a partir do reconhecimento vem o arrependimento e assim uma transformação, onde essa mulher vai, ela testemunha daquilo que o Senhor fez na vida dela, naquele poço. O poço aponta para fluir. O poço aponta para as águas que o Espírito Santo purificou a vida daquela mulher para sempre. Mas ela seguiu 3 passos, que são 3 passos positivos, que não são coisas que obstruem o fluir de Deus, mas que são coisas que vão nos ajudar a tirar tudo isso que eu citei. Primeiro, o reconhecimento. O segundo, o arrependimento. E o terceiro, o agir, a obediência, o id. Que eu e você, a gente possa reconhecer, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, aquilo que precisa ser tirado para que ele flua. E que o arrependimento é você agir conforme que a pedra nunca mais volte, que aquilo que tampava nunca mais tampe, e que você faça um propósito diante de Deus, para que você nunca mais seja um canal obstruído pelo fluir do Espírito. Se você entrou aqui, você talvez nunca experimentou o fluir de Deus, ou você entrou aqui e tem um tempo que você não experimenta. Eu quero convidar você a fazer uma introspecção.
a ouvir a voz do Espírito Santo, revelar, literalmente revelar a você aquilo que impediu até hoje de você fluir. Talvez é um pensamento negativo a respeito de alguém. Talvez é a lembrança de uma palavra negativa que você recebeu de alguém. Talvez é você mesmo, na sua mente, se diminuindo. Talvez é um pecado de estimação que você carrega a sua vida cristã e que te paralisa de vez em sempre. Quero levar a nós aqui, nesse ambiente, a essa reflexão, te dando uma oportunidade de reconhecimento, de arrependimento, e a partir daí, poder testemunhar do fluir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor, comece a pedir ao Senhor: Senhor, agora aqui, nesse momento, eu não sei o que me impede. Agora aqui, esse momento, Espírito Santo, eu não sei aquilo que pode estar impedindo do Senhor fluir, mas eu reconheço, Senhor, que eu não estou vivendo, experimentando o fluir que o Senhor deseja que eu experimente. Espírito Santo, me dá o entendimento, a clareza, a revelação daquilo que precisa ser tirado, daquilo que precisa ser arrancado. Arrancado para quê? Para que as tuas águas, a água viva, possa brotar do meu interior e fluir por onde eu for, realizando milagres, realizando maravilhas, vendo um caráter transformado. Senhor, nós estamos aqui e nos conectamos contigo, te pedindo: Senhor, mostra-nos, revela-nos aquilo que tem impedido de vivermos um fluir. Espírito Santo, eu quero te pedir agora que, se entrou alguém aqui com essa certeza de que pode estar experimentando muito mais, mas não experimenta por algum motivo, eu quero te pedir, Espírito Santo, revela agora aquilo que está impedindo, aquilo que está obstruindo, e faz, Espírito Santo, o teu agir. Toca, Espírito Santo, no coração, na mente, na alma. Espírito Santo, vai na casa de cada um dos teus filhos. Opera, Senhor, no coração dos teus filhos, que a realidade da vida daquela mulher samaritana seja a realidade para muitos, que ao invés de simplesmente se moverem pelo Espírito, estão ainda presos em um pecado específico, estão ainda presos com uma paralisia espiritual, mas que nós aqui diante do Senhor estamos tendo um encontro contigo, aonde depois desse dia, depois dessa noite, em algum lugar onde estivermos, nós seremos um testemunho vivo de que nos encontramos com o Senhor e recebemos essa água viva. Flua, Espírito Santo, flua como um rio na vida dos teus filhos. Você, ainda com os olhos fechados, todo mundo com os olhos fechados, você que reconhece que precisa fluir mais e que tem a oportunidade de fluir mais, mas não flui, coloque uma de suas mãos no seu coração. Não quero que você levante a mão, não quero. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Essa atitude é a atitude de reconhecimento diante de Deus, de que você pode fluir mais, de que ainda tem mais para você fluir, você ainda não flui, você reconhece. Eu quero dizer para você que colocou a mão no seu coração, você já deu um primeiro passo importantíssimo para começar a vivenciar os milagres de Deus aqui na terra. Espírito Santo, aqui estão os teus filhos com a mão no coração, reconhecendo: Senhor, eu preciso fluir mais no teu Espírito. Eu quero, Espírito Santo, vivenciar as tuas maravilhas. Eu quero vivenciar o teu milagre. Eu quero ser um canal de Deus aqui na terra. Eu quero ser um canal seu desobstruído, ó Pai. Então aqui nós reconhecemos, Deus. Agora eu te peço, Espírito Santo, revela. E para aqueles que o Senhor já revelou no íntimo, dê força, vigor, autoridade, intrepidez e mais uma vez força para rolar, para arrancar com ousadia pelo Espírito toda a pedra, tudo aquilo que impede o fluir do teu Espírito, Pai. Espírito Santo, que a gente possa ver e vivenciar testemunhos de pedras quebradas, pedras removidas a partir de hoje, em nome de Jesus. Você pode declarar assim comigo: pedras removidas
em nome de Jesus. Mais uma vez, pedras removidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Eu acho que pode ser melhor para o Senhor em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Que você, aonde você estiver, meu irmão, você possa carregar esse entendimento. Nós somos um canal desobstruído da glória de Deus, do fluir do Espírito Santo. Que a partir de hoje você tem um compromisso de isso aí que o Senhor revelou para você arrancar da sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai começar a fluir. Ele vai começar a brotar a água dele. E mesmo que ainda haja algumas outras coisas que precisam ser tiradas, a força dessa água que entrou por esse espaço que você removeu, vai arrancando os outros pedaços, vai arrancando as outras pedras. Quando você vê, você já está vivenciando grandes maravilhas com Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa reunião. Obrigado por esse culto. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente, que se desprendeu do seu lar para estar aqui. Obrigado pela revelação da Tua Palavra. Que o Senhor os leve em paz, debaixo da Tua proteção. E que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, e a comunhão, e a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos aqui presentes, que creem e aguardam a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Amém. Vai em paz, meu irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus.